Fala galera, eu sou o Felipe, nós somos os facilitadores de inovação. A gente está começando mais um episódio do nosso podcast. Só para reforçar muito rápido, vocês sabem que essa comunidade ela é construída para que vocês deem o próximo passo na carreira, tirem uma ideia do papel, liderem o negócio, e para isso a gente recebe na nossa versão de podcast pessoas que a gente admira e tem condição de contribuir para a criação do nosso futuro. A gente está recebendo um cliente novo nosso, uma pessoa que está começando um projeto muito bacana e vai contar um pouquinho para vocês do que está sendo construído. Tá feliz? Tô feliz pra caramba. A conversa já começou boa, né? Antes de podia começar a gravar, já podia estar gravando. Mas salve galera, sou o Tom. Antes, né, da gente começar a fazer os recadinhos de sempre, né? Então, se inscreva no nosso canal aí, já deixa o like aí, manda pra alguém. É sempre um ótimo jeito de puxar assunto com outras pessoas. A audiência tá aumentando com essa sua dica. A audiência tá aumentando, então a gente tem que manter. Então, se você tá meio tímido de puxar conversa com alguém, usar um podcast é um jeito diferente de fazer, né? Se não perguntar, você gosta de pão, esse tipo de coisa, tipo, não funciona. Vai chover. Então, mandar um assunto diferente pra pessoa aprender. E hoje a gente tá aqui pra aprender bastante com o Bruno, assim. Desde o momento que a gente começou a trocar ideia com ele, foi lá em Três Pontos conhecer, já deu algumas ideias pra gente, né? A gente tava falando disso, provavelmente a gente vai falar disso no podcast agora, mas é um prazer te receber aqui, Bruno. Queria que você contasse um pouquinho, deixar você se apresentar, falar um pouquinho quem que você é, sua trajetória, da forma que você quiser. Ótimo dia a todos, é um prazer estar aqui, Felipe, Tom, nesse programa Facilitadores, que o nome já diz muita coisa para nós, e eu fico muito feliz que na minha vida eu encontrei muitos facilitadores, mas eu tive que buscar esses facilitadores, não foi tão fácil assim. E contar um pouco, compartilhar um pouco, né, desse momento que a gente está vivendo, tanto o momento associação, o momento nosso regional, o momento como empresário também é interessante, e eu fico muito feliz de poder compartilhar aqui com mais pessoas e me tornar um facilitador assim. Então é muito importante a iniciativa de vocês, fico muito realmente gratificado em estar aqui com esses gigantes, né, que podem dar esse privilégio a quem está vendo, né, quem está ouvindo, compartilhar essas histórias e poder fazer coisas melhores ainda. Boa. E assim, você falou, né, que você quer se tornar um facilitador, mas eu acho que você já é um grande facilitador. Você falou pra gente que você tem uma facilidade de fazer network e tudo mais. Mas assim, quem que é o Bruno, hoje presidente da Associação Comercial de Três Pontos? O que mais? Conta um pouquinho aí da sua carreira, um mini currículo aí. Vamos lá. Meu início foi como, né, estudante, né, sou graduado técnico e também tenho pós em administração de empresas. E me tornei muito novo já diretor do Super Kiko, que eu sou filho do Kiko, que é o fundador. E desse negócio, né, do supermercado, nós criamos alguns imóveis, são poucos ainda, mas a gente já tem uma receita imobiliária, então temos um pouco de imóvel. E também sou agricultor, né? Hoje nós temos uma propriedade de café em nossa cidade. E além disso tudo, ainda tem tempo de ser presidente da associação comercial da nossa associação. A associação nossa tem 83 anos e eu já estou na diretoria há 18 anos. Caramba! Como presidente estou há 6, antes disso eu tive 6 anos como vice-presidente. E dentro da associação nós conseguimos criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, muito inspirado em Maringá, que é uma história que eu vou contar aqui. Criamos também o Observatório Social, que esses organismos eles têm um tem a função de criar um plano de negócio para o município. Esse plano de negócios, que ele se resume, né? As administrações públicas têm 4 anos, e aí você quebra muito com a descontinuidade desses 4 em 4 anos, e entram prefeitos com visões muito divergentes às vezes. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico ele vem para escolher o melhor executor do plano de negócios da cidade, para não ter tanto essa quebra de administrações, né? O executor, né? O executivo, o prefeito, ele de fato executar um plano para a cidade, que é um plano de negócio da cidade, com a visão a longo prazo, e ele tem uma continuidade melhor e realmente atingir o plano que a gente, né? Que a população em si, o cidadão busca. Então, o Conselho de Desenvolvimento ele tem essa função, ele tem 5 câmaras temáticas, né? Entre elas, uma trata sobre investimentos, outra trata sobre turismo, que é a câmara mais avançada da cidade, eu vou falar um pouco disso aqui, e entre outras câmaras. E tem também o Observatório Social, esse serve para fiscalizar as contas públicas, desde as contas do Executivo quanto do Legislativo.
O Observatório Social, ele caminha, tem caminhado bem, ele vai iniciar agora a questão do legislativo, que é uma coisa que o cidadão não tem costume de ir, às reuniões de Câmara de Vereador, e ele forma ali um tipo de um ranking dos vereadores que mais apresentam projetos, de que tem mais gastos. Então a gente buscou, a administração da associação, né, a diretoria, buscou ter uma parte cidadã muito forte. Para quê? Uma cidade forte, ela tem um comércio forte, ela tem um comércio que opina mais no dia a dia da cidade, e com isso a gente conseguiu melhorar muito o nosso, por exemplo, vou citar um exemplo que aconteceu recente. Na época da pandemia, o nosso network com a diretoria da cidade, né, o prefeito, o hospital, Sim. nós tivemos uma troca de ideia que foi muito complementar, e com muita inteligência a nossa cidade conseguiu ficar poucos dias fechados, porque a gente interpretava os boletins que tinham lá na questão da saúde, vimos ali opções de continuar abertas as empresas e com segurança. Então a nossa cidade ela foi uma referência em fechar pouco, e nossa cidade conseguiu passar até que relativamente bem pela pandemia. Então, graças a um tecido construído anteriormente via Conselho de Desenvolvimento Econômico, a gente tinha uma ligação muito grande, um entendimento da importância global de comércio, saúde e administração pública. Ô Bruno, eu vou te fazer uma pergunta que tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, mas você falou agora, me acendeu uma luzinha aqui. Hoje em dia, tipo assim, dá para ver muito quando a gente fala sobre evoluir enquanto sociedade, e eu tô falando agora globalmente, né, mundo e tal. Eu vejo muita gente falando que, tipo, o padrão de sucesso agora é voltar ao que a gente estava antes da pandemia, né? Então, tipo, economicamente falando, a gente precisa se recuperar economicamente pra gente estar com o patamar de crescimento que a gente estava antes da pandemia. E o que eu fico pensando sempre é que parece que o padrão de excelência é aquele que levou a gente até a ter uma pandemia. Sim. E aí você está falando sobre os aprendizados que esse momento trouxe para vocês e o quanto, né, poder público, iniciativa privada, membros da sociedade conseguiram se unir para trazer um resultado não positivo, mas aceitável para vocês na pandemia, para 3 Pontas passar por isso de um jeito que gerasse ali impacto positivo e que gerasse aprendizado. Eu queria entender de você como um membro importante, não só da cidade que vocês ocupam, mas da região que a gente está. O que é o nosso padrão de sucesso agora? Para você, para onde a gente tem que ir enquanto sociedade, para que a gente colha frutos de um momento que não foi nem um pouco fácil, talvez tenha sido o mais traumático da história da nossa geração. Mas como é que a gente vai agora, principalmente através dessa união do poder público, da iniciativa privada, da universidade, da sociedade civil, para um lugar melhor? Não aquele que a gente estava acostumado, mas um que a gente ainda não provou, não testou, mas que tende a trazer para a gente mais desenvolvimento. Você citou aí algumas referências que você tem, como Maringá, por exemplo, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é esse novo padrão de sucesso para a gente enquanto sociedade? O novo padrão de sucesso, na nossa visão, está muito ligado a se cuidar da saúde. E não só cuidar da saúde fisicamente, mas mental. Viajar, conhecer lugares novos, porque a gente não sabe até quando nós estaremos aqui na Terra para aproveitar. Então, o que nós notamos e que fez a grande diferença na pandemia é quem tinha saúde boa sofreu menos. Quem já tinha uma saúde debilitada tinha que preocupar muito. Então, o que eu acho que o aprendizado com a pandemia foi o que? Valorizar a vida. Valorizar a vida e valorizar muito a saúde. Enquanto você tem, cuidar o máximo possível. Então, nós temos notado essa preocupação e aceleramos mais ainda a questão da preocupação com o turismo nosso local, que é um turismo que trata muito da natureza, trata o verde, porque vê as lavouras de café, ver as coisas acontecerem na fazenda, voltar um pouco nas raízes. Aí eu acredito que sim, que as pessoas estão voltando a querer ter um café que é realmente da fazenda, que viu ele torrar, viu ele moer, ou às vezes leva para moer em casa, e aí volta um pouco, não é aquilo assim, todo mundo compra aquele café torrado e moído e leva para casa, não. Cada um quer contar a sua história na cozinha, fazendo café ali para filha, para parente, para amigo que está recebendo em casa, contando um pouco da história do que vivenciou. Então nós estamos acreditando que a retomada dessa vamos dizer assim, do novo normal, porque a pandemia ela desregulou toda a cadeia de consumo. Até hoje nós não temos uma estabilidade nos consumos, porque travou porto, travou produção, travou muita coisa. Então essa desregulagem está deixando muita gente estressada, de cabelo em pé e ansiosa.
Mas, por outro lado, nós estamos vendo que, gente, do que adianta preocupar só com business, com negócio. Vamos também aproveitar um pouco a vida, vamos tomar uma cerveja especial, um vinho legal, um vinho regional. Três Pontas hoje tem 2 marcas de vinho, são produzidas lá. Tem o Torre de Orçaia, tem o Maria Maria, tem cervejas bacanas, cerveja Três Pontanas, cerveja Senhorita. E temos lá também café de toda quanto é variedade, de altitude. Cara, de onde vem essa paixão por Três Pontas, assim? Toda vez que eu te vejo falar, eu acho muito legal isso. Porque, tipo, você gosta muito da sua terra, né? Não, dá pra ver. Dá. É uma paixão condicional, mas a minha história na cidade, na história da minha família é muito longa. Eu tenho um bisavô que teve 32 filhos. Caramba. Com nota, tem sem nota também. Então, a história da minha família está muito ligada desde a fundação da cidade, que era vila, passou e a elevação, até virar cidade. Então, a minha família é muito antiga lá, e a gente tem muito parente na cidade, conhece todo mundo, e a gente tem um comércio no centro da cidade, então relaciona com muita gente. E daí, né, de onde o Bruno caiu em associação comercial? Meu pai foi um presidente da associação comercial e eu tinha 1 ano na época. E curiosamente eu me tornei presidente da associação com meu filho fazendo 1 ano também. Caramba. O Francisco, é o nome do meu pai. E então essa história de associativismo, família, empresa, café está intimamente ligada muito na minha cabeça, porque eu vivenciei isso tudo, eu sempre acompanhei muito meu pai. Sempre fui um menino muito calado, muito quieto, mas muito observador e o ouvido muito ligado. Então, eu convivi com pessoas mais velhas durante boa parte da minha vida. E aí, eu acho que eu herdei esse talento de conectar pessoas, né, do meu pai. E dentro da associação, consegui conectar muita gente que estava, às vezes, fios soltos. Três Pontas tem muitas pessoas talentosas, mas que não estavam conversando. E dentro da associação, com a criação do conselho, a gente conseguiu conectar muitas pontas. Formamos uma diretoria muito forte. E o conselho por si só, ele tem um princípio muito bacana, que ele é tripartite. A primeira ponta dele é formada pela parte política, né, que está ali, membros da administração pública. Tinha que estar a Câmara de Vereador, mas eles não andam muito juntos. Está também o poder empresarial, né, vamos dizer assim, organizações empresariais, que aí nós temos entidades que representam, não pode ser uma empresa, tem que ser uma entidade que leva um conjunto de empresas. Né? Aí está a associação, está a Cocatrel, e temos também a sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada são associações de bairro, Conselho de morador, né? Conselho de morador, que tem pouco, infelizmente, e isso é muito grave. É engraçado que, tipo assim, eu lembro, pelo menos aqui em Varginha, na minha infância, eu lembro de ter conselho de bairro, esse tipo de coisa. Hoje em dia, eu já não vejo mais essas coisas acontecendo. Assim. Porque as pessoas estão muito individualistas. E eu queria aproveitar para te perguntar que, assim, hoje falando, né, dessa força que existe na Associação Comercial, essa união, dá para ver que é um trabalho que vem de um longo tempo. Mas como é que foi no começo para conseguir juntar essas pontas? Porque, assim, eu vejo a dificuldade, acompanho sobre política, né, em cidades, em estados, etc. E a gente vê que não é fácil ter essa união, as pessoas aceitaram que às vezes vai ter que dar o braço a torcer em algum momento, deixar o protagonismo de lado um pouco para outra pessoa aparecer e desempenhar um trabalho. Então eu acho que esse é o principal papel de quem está querendo formar esse conglomerado de pessoas. Como é que foi isso no começo? Antes disso tudo, eu fui presidente de uma rede de supermercados. Chamada Giroforte. Que também não é nem um pouco gostosinho. Mas foi quando a gente se conheceu, né? Foi Sim, você tava à frente da exatamente. Eu fui presidente por 7 anos. E aí eu era muito novo, eu tinha acho que 20 anos quando eu fui presidente, 20 e poucos. E aí você não tem ideia que é um menino de 20 anos opinando para 15 supermercadistas de 70 a 40 anos. E eu tendo que virar a cabeça desses caras. Ou seja, não virava, né? Por fim, você só falava, não, faz aí. Mas o que acontece? Eu nunca fui de fazer mudanças radicais, principalmente de imediato. Fui chegar propondo virado, não. Primeiro eu busco radar, né? Eu sempre fui muito bom para ouvir e olhar. Então eu conectava ideias que eles estavam na cabeça dos principais formadores de opinião e executava. Então eu consegui uma adesão muito boa. E aí eu vi que os resultados são muito lentos quando você anda em grupo. Mas a principal chave é uma mobilização. E a única coisa que toca as pessoas é o resultado. Então, na associação não foi diferente. A gente conseguiu montar um time
que a primeira diretoria já herdou um time muito forte do meu, que foi meu antecessor, que é o Michel, que construiu também uma diretoria, uma associação muito Michel forte. do hospital, né? Do hospital. Isso é coisa de interior, né? Falar o Michel de tal. O Michel, ele fez um belo trabalho que eu vim sucedendo no embalo, entendeu? Então nós não deixamos cair o embalo. Acho que esse foi o grande gap do negócio. E formamos uma diretoria que tinha pessoas-chave muito interessantes e sempre nós tivemos uma sorte também do prefeito eleito, isso é uma pessoa muito aberta, que é o Marcelo, e muito bem assessorado por todos os secretários dele são técnicos, então pessoas que queriam realmente ver a coisa acontecer. E uma associação com uma alta taxa de confiabilidade, diretores de extrema confiança, chegava a gente para pleitear as coisas, eles, né, abertos, com diretoria, com secretários técnicos também. Então foi uma mistura muito bacana. Então o nível de confiança, de assertividade foi tão grande que os resultados foram acontecendo tão rápido que a coisa foi pegando embalo e todo o plano que acontecia. Então quando a gente chegou com um plano que veio da Federaminas, que é a federação Sim. que olha pelas associações do Conselho de Desenvolvimento Econômico, eles aceitaram na hora e aquilo fluiu de uma rapidez muito grande. E nisso o Sebrae nos arrumou uma visita a Maringá. Foi onde aquilo sim foi a virada de chave. Nós levamos 6 integrantes nessa comitiva. Foram 2 da associação, 2 do Unis e 2 da prefeitura. E ali a gente viu o que é viver cidadania na pele. E a gente voltou picado mesmo. O que vocês viram lá, Bruno? O mais interessante de tudo foram ver, né, a união das pessoas, o senso de cidadania. E um mero cidadão que a gente encontrou na porta da associação comercial, e a gente vendo uma obra grande acontecendo, falou, o que é essa obra aí? Paramos, perguntamos para o cidadão. Cidadão comum. Ele falou assim, isso aqui é um metrô, vai ficar pronto daqui 1 ano e meio, inspirado é uma estação, não é um metrô, é uma estação que centraliza o metrô de lá e também o canal de ônibus, certo? É uma estação conjunta no centro da cidade. E ele falou assim, ela é inspirada em Miami, na estação X e Ciação. Então o cidadão sabia o prazo que a obra ia acabar, a referência, aonde que era inspirada, e outros dados em si lá que eu não lembro agora. Mas aquilo encantou a gente ver quanta informação era disseminada nessa sociedade e que um entendia falar do órgão do outro. Existia ali um plano de negócio na cidade que o cidadão estava envolvido. E aí ela atinge um nível tão bacana que é o seguinte, qual que é o imposto que fica na cidade? ISS. Então, o que o Maringá fez? Você vai incentivar empresas que fazem PIS e COFINS e ICMS, que vão lá para o governo federal, estadual? Não, eles incentivaram empresas de ISS, geraram empresas de tecnologia. Isso que eu ia falar, tecnologia. De tecnologia, produz software e aí gera uma nota fiscal, eu mesmo pago software para o mercado, eu deposito imposto para Limeira todo mês. E aí eles passam a incentivar empresas de ISS, viram que é tecnologia, desenvolveram tecnologia para caramba lá em Maringá, e lá teve o problema da geada negra. Né? Geada é um assunto que nós temos intimidade, que é uma zona cafeeira. Lá teve a geada negra que dizimou os cafezais de Maringá. E lá tinham enormes galpões do IBC, eles viraram aqueles galpões para centros de inovação. Viraram centro de inovação, aceleradoras, incubadoras. Então você vê indústrias lá que transformam caco de vidro, resto de lixo em moeirão, transforma em dormente para o trem passar em cima. Você vê empresa que bola academia em container, que o cara não usa uma anilha, tudo cabo, você levanta o próprio peso do corpo. Então você vê várias empresas sendo criadas porque tem um ambiente de inovação. Esse ecossistema de inovação, que é que eu acho que nós devemos aqui, em conjunto, criarmos, porque nós estamos falando de Maringá, uma cidade grande, nossas cidades não têm o porte de Maringá, e eu acredito que para a gente construir isso junto, nós temos que fazer igualzinho eu fazia na rede que eu fazia parte. Vamos juntar a força e buscar conhecimento, e buscar do melhor. Quando a gente buscou vocês, é porque vocês eram agentes de referência, e aí a gente, unicamente, eu, o Super Kiko, talvez não teria. Eu sempre fui muito ousado, eu talvez iria até você, mas o conjunto não iria, porque eles tinham, não, a agência é muito grande para eu ir lá. Não, mas a gente, um conjunto com 17 empresas, nós vamos. Então, quando estamos em bloco, né,
Nós temos uma reunião aqui de cidades, de pessoas que estão pensando igual. A chance de ser ouvido por políticos, por autoridades, por pessoas que realmente fazem a diferença é muito grande. Então é esse poder, eu acho que de fazer força, né, de unir forças, que é o que a gente tem que ter e saber olhar para um lugar só. Porque quando chega um também remando a canoa para um lado, outro para o outro, cada um com o remo mirando para um lado, a canoa não sai do lugar. Ninguém sai do lugar. E tem uma questão aí que eu acho que serve muito de aprendizado, você já comentou, né? Que é a força do turismo dentro de Três Pontos, que já tem essa união entre as pessoas que são responsáveis por trazer essa experiência de Três Pontos lá. Queria entender um pouquinho como que isso agrega valor para a cidade de vocês, assim. Quando, eu lembro que a gente foi visitar a associação, você mostrou um vídeo para a gente do pessoal fazendo uma rota lá e tudo mais para conhecer os pontos turísticos e conhecer da gastronomia. Essa junção, essa força, já partiu desde desse ponto que vocês visitaram Maringá e entenderam que precisavam conectar? Isso já acontecia antes? Teve uma aceleração a partir desse momento? Porque pelo que você já mesmo falou, é que o turismo é que é o grande forte de vocês hoje nesse sentido de aglutinação de pessoas, né? Como é que é esse... O turismo, eu acho que ele coroa muita coisa que está acontecendo. Então, eu vou te explicar um pouco como é que é interessante. Quando as pessoas começam a enxergar que existe um grupo muito unido e que tem abertura, você passa a receber novas pessoas no time que têm visões legais. E aí nós, dentro da associação, eu vou te falar de várias empresas que nós incubamos lá dentro, né? Então temos o Conselho de Desenvolvimento Econômico, temos o Observatório, e incubamos também lá a ACTA, que era uma associação cultural que já existia lá para trás, que tinha dado baixa, e um dos diretores nossos, eram integrantes, resgatou a ACTA e fizemos o carnaval em cima dela. Resgatamos o carnaval, que já foi uma grande riqueza da cidade. E Três Pontas estava naquele negócio, Três Pontas já foi o maior carnaval, já foi a maior produtora, já foi aquilo lá, papapá. A gente para de chorar, vamos olhar para frente e fazer o que está no nosso alcance. E aí juntamos 7 pessoas, entre elas tá eu e o Thiago, somos da diretoria da associação, e resgatamos a ACTA para contar o carnaval, voltar ao carnaval, mas a volta numa pegada muito familiar, muito tranquila, um carnaval que você pode levar teus filhos, pode levar até tua avó, que você vai curtir. E é um carnaval numa pracinha, debaixo da árvore, com bandas legais ali, regionais, cerveja de Três Pontas, tudo consumido de Três Pontas. Então a gente sempre prezou muito por carregar os parceiros locais. E essas ideias vão derivando novas coisas. Nós chegamos ao ponto de criar uma festa em conjunto com esse grupo, que é a festa do Pé da Serra Experience, que é uma festa, ela é um mirante em frente à Serra de Três Pontas, que ninguém tinha feito eventos. E que é bonito demais. Tá? Eu fiquei com muita vontade de conhecer lá. Vocês devem ir, gente, uma hora. Esse evento, ele é feito de frente com a Serra Três Pontas, e aí é onde deu a ideia da Toscana Mineira. Sim. Que aí, o Três Pontano é um povo muito inspirado, viaja muito. Um povo que anda muito e tem muitas ideias bacanas, mas nem sempre ele põe em prática. E esse grupo consegue tirar do papel. Esse grupo carnavalesco tem facilidade, uma mobilização enorme. São pessoas com conhecimentos que são distintos, mas se complementam de uma forma enorme. A Ana é jornalista, o Guilherme é administrador, eu sou gestor também, o Thiago é muito inovador, o Gerfinho ele tem uma parte de marketing digital muito forte. O Thiago e o Alex, o Pierre e o Alex têm uma facilidade grande em eventos e são artistas. Então, essa mobilização de pessoas de conhecimento que tem complementariedade é muito importante. E aí nós conseguimos criar eventos de sucesso. E o Pé da Serra é um deles. E esse evento é um evento que é muito bem decorado, um evento que ele é longo, mas a pessoa ele tem várias experiências. Ele bebe um café orgânico no começo, depois ele sobe a um lugar de ônibus e chega num lugar bacana lá no Mirante, a 1.000 e tantos metros de altitude. Ele vê um pôr do sol, tem vezes que ele vê o nascer da lua, bebendo um vinho local, comendo comidas do Super Kiko, que é o supermercado nosso. Depois ele desce, chega lá, tem uma paeja, tem alguma coisa ali, e show, sempre com música.
Legal, é uma cidade muito musical. Então tem muito talento. Ô Bruno, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou muito de algumas habilidades, né? Que faz você ter essa facilidade mesmo para trocar ideia, para, enfim, construir as coisas. E você falou, tipo, do ouvido, né? Então, tipo, um lance de atenção e tal. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque uma das coisas que a gente fala muito no Facilitadores é que a maioria das pessoas está só vivendo, né? Só. Tá nem prestando atenção no que tá acontecendo, tipo assim, tá só tocando. E as pessoas que eu tive contato, assim, na minha trajetória, que tiveram essa capacidade, foram aquelas que em algum momento pararam, respiraram e prestaram atenção no que estava acontecendo em volta. Além dessa capacidade que você tem, o que mais que faz o Bruno ser hoje presidente da associação, ser líder de um movimento que já nós vamos falar também que está sendo construído e tende a impactar não só Três Pontos, mas o sul de Minas como um todo? O que compõe assim, o teu aspecto profissional e que faz com que você seja referência, seja líder, consiga incentivar e motivar outras pessoas? Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, igual eu te falei. E assim, eu não mexo tanto tempo no celular, que eu acho que tem sido uma coisa que atrapalha muito o ser humano, porque a rede social, ao mesmo tempo que ela pode te levar a conhecer muita coisa, ela te prende muito, e aí você limita seu tempo. Então, eu desde de uma certa idade, antes de casar, eu gostava muito de ler livros, e sempre muito voltado para o meu ofício, para a minha organização. E aí, você tem que ter um conjunto, né? Não só ler demais, mas também aplicar um pouco para você ter um senso do que realmente é aplicável ou não. Porque senão fica perigoso, né? Fica perigoso, você vai se isolando numa ilha, né? E aí você vira um idealista que não tem pé no chão. Mas o principal, acho que é o contato com as pessoas, a conversa, que eu puxei um pouco do meu pai, que ele ia comprar um gado na roça e ia sentar para tomar um café, e se perguntar como é que estava o filho e tal. E naquilo você vai pegando pessoas que estão positivas, pessoas que estão negativas, o que a pessoa positiva está mais ligada, o que o negativo está mais ligado, que você vê que ele está indo para baixo, que ele está negativo, ele está... Então, acho que o principal é ter otimismo, o principal é acreditar no ser humano e ter saúde para você acordar bem e estar bem no próximo dia. E a gente repartir em metas, né? A nossa vida, né? Eu não esqueço do livro do Falcone, que a meta é muito bonita, mas você tem que desmembrar a meta. Então, desmembra a meta da tua vida e põe num papel e você vai realizando. É impressionante. E vão aparecendo os parceiros certos. Às vezes, o que eu estou contando aqui, as pessoas falam, isso aí Bruno nasceu rico. Bobagem. Meu pai era açougueiro, meu avô era açougueiro, meu outro avô era alfaiate, nós não tivemos herança de nada, mas também, tipo assim, temos coisas, não são enormes, mas são boas coisas que nós temos na mão hoje, mas é tudo fruto de muito trabalho, muita ligação com meus pais, que a gente sempre chegava em casa, na hora da janta era a nossa reunião, minha mãe é compradora, meu pai ficava na gestão e eu no financeiro, comercial, de algumas coisas ali e também na contabilidade. Desculpa te interromper, mas você tocou nesse assunto, é um assunto que a gente gosta muito, que é a empresa familiar. Como é que é, velho? Tipo assim, como é que foi? Lógico, né? A realidade do Super Kiko, ela não pode ser também colocada como a realidade de todas as empresas familiares que existem no Brasil. Mas se você pegar número, né, matemática, ali a gente está falando do quê? 80%, 90% de empresas familiares? É isso aí, 80%. Então é a realidade, né? Então, tipo, hoje a maioria esmagadora das empresas no Brasil são familiares. Como é que faz para dar bom? Gustavo, que é o nosso diretor executivo, ele fala que a empresa familiar tem 3 caminhos. Ou você vende, como é que é? Ou você faz sucessão, ou você vende, ou você quebra. Isso. Como é que é? A associação, ela é o caminho mais doloroso, eu acho, deles todos aí. Mas quanto antes feita, melhor. Tem gente que deixa para a associação ser feita ou que o pai está doente, ou que o pai está sem energia. E eu tive a sorte de ter um pai muito cabeça aberta. Meu pai sempre apostou muito nos meus sonhos, na minha visão. Mas porque ele me preparou também, né? Então, o que eu posso te dizer? Meu pai me trouxe muito novo para o ambiente de negócio. E eu tinha uma certa curiosidade. Eu ia fazer mecatrônica. Mas aí, meu pai e minha mãe viu que eu não era muito estudar, falaram, vai me ajudar lá no mercado. Aí, nesse lance aí, eu fui pegando gosto. E acabei que tinha uma época que eu tinha mais dinheiro que meus irmãos lá, porque eu comecei a trabalhar antes. Meus irmãos sempre estudando e tal, estudo é mais lento para dar resultado. Quando você põe a mão na massa, é muito legal.
Só que eu aprendi a aprender as coisas muito vendo os outros fazer, estudando pouco. Aí eu quis mudar isso um pouco. Aí eu fui mais para leitura e tal. E aí nós conseguimos fazer um conjunto bacana. Então eu acho que a chave para o segredo do sucesso na empresa familiar é um poder da filha do outro. E nesse ponto tem uma vantagem. A minha mãe ela é hiper franca. Tudo que ela sente, ela fala, ela abre o jogo. E o meu pai já é mais reservado, mais caladão. Nós 3 diretores, nós nunca brigamos. Nunca tivemos um momento de um contrapor a ideia do outro e né, falar de uma maneira grosseira. A gente sempre contrapôs com inteligência, mostrando o ponto de vista. E a gente vivenciou isso com muito sucesso. Porque meu pai já teve outras sociedades, eu sei como é. As opiniões divergem, é natural e saudável que isso aconteça. Mas o segredo é um poder na filha do outro. Tem que ser falado. E eles... Né, falar do elefante que está na sala. Né? Exatamente. Não pode deixar passar. Porque depois o arrependimento é grande. Eu sabia, eu tinha visto, papapá. Aí o prejuízo já veio e é tarde às vezes. Então acho que o grande sucesso é a troca de ideias. Quando um viaja, o outro viaja, volta, comenta com o outro. Eu vi isso, bacana, tá, vamos pôr em prática. E aí quando o outro vê que tem uma coisa errada também, que não está achando legal, fala. E construir uma equipe. Eu acho que é o maior legado nosso hoje lá, é a nossa equipe. Temos fundadores, temos pessoas que fazem assim, um trabalho lindo pelo Super Kiko. E a gente conseguir construir essas pessoas que são apaixonadas pela empresa, elas criam pessoas apaixonadas. E eliminando quem está contra, né? Porque às vezes um funcionário ruim, ele faz um desfavor muito grande na empresa, que é sensibilizar os outros para o mal. Então, a gente tem que ser um detector dessas pessoas que não estão querendo ver a sua empresa progredir, desligando, e potencializando os que estão bem, dando mais munição para eles irem bem, dando mais informação, cursos. Então, esse é o caminho que a nossa empresa familiar trilhou. E eu vejo uma associação muito bem construída. Meu pai me trouxe muito novo. E tem que dar sorte de achar um filho que tenha fit com o negócio, né? E às vezes ele nem tem o fit. Eu não tinha fit com o negócio. Eu não vestia o negócio. Eu era um cara super tímido, um bicho do mato, não conversava com ninguém. Mas a vivência com meu pai ali foi maravilhosa. E eu acho... Tem até uma história bacana disso aí. Que a cara minha sempre foi muito fechada, uma cara de bravo, né? E aí eu falava, pai, mas as meninas aqui não me dão bola. Aí ele falou assim, Bruno, agrada as mães que as filhas vêm. E aí as velhinhas do mercado passaram a gostar de mim. Falar do Zé Passo Filho. Então, menino, acabou. E aí aconteceu, foi dando certo, entendeu? Então é interessante. O comércio, ele é mágico. O balcão do comércio, quando você vive ali. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a essa timidez sua, mas o tempo todo você fala sobre ser comercial, ser muito comercial. Como é que você conseguiu fazer esse equilíbrio, assim? Porque, tipo assim, ser comercial é colocar a cara, né? É aparecer, às vezes fazer bobagem sem querer, tendo uma intenção. Como é que foi para conseguir equilibrar isso e você realmente conseguir ter resultado a partir de você identificar, eu sou bom nisso, mas eu sou ruim nisso, eu tenho a cara fechada, mas eu preciso fazer relacionamento. Como é que foi? Tipo, porque eu acho que muita gente tem, né? Quer, às vezes, se aparecer mais no sentido de estar mais em evidência, de conseguir atrair mais pessoas, mais relacionamento em todas as formas, assim, mas não consegue por conta de timidez. Como é que é isso pra você? E eu gostei da sua pergunta, Tom, que eu acho que é uma grande barreira da juventude, que foi criada muito no relacionamento por WhatsApp, tela. E eles têm pouco relacionamento do tete-a-tete, que é o famoso tete-a-tete, ou conversar olho no olho. E essa barreira, às vezes, é um grande limitador dele, às vezes, trabalhar num caixa de mercado, num balcão, num lugar. E eu vou te falar que esse é o melhor lugar. Eu sempre falo isso, Tom. Porque não existe um dia igual ao outro. Cada dia um caso, um golpe novo que você vai cair e que você aprende. Eu sempre falo isso, Tom. E o meu pai, ele sempre teve uma visão muito de Meu pai gosta muito de empreendedorismo. E aí uma coisa que abriu muito a mente dele foi o Dale Carnegie. Aquele livro, Como Influenciar Pessoas. E Fazer Amigos. E Fazer Amigos. Então, ele me dava alguns toques. Bruno, sorri um pouco. Mesmo que você não goste. Melhora um pouquinho a tua feição. E atende o telefone rindo. Que quem está do outro lado percebe. É mágico isso aí. Não atende com essa cara tua fechada, que eu falava para dentro. Eu falava assim, né? Parece que eu falava escondido, né? Hoje é pra você ver como é que eu falo. Sim. Tem que até que segurar, senão eu falo demais. Então... Seu pai pareceu uma figura muito legal, né? O pai é mágico, é um
é um mega, é meu maior modelo, meu pai. Mas desculpa te interromper. E aí, o que acontece? No supermercado, ele foi dando esses toques, dá uma risadinha de vez em quando. E a agilidade dele ali e tal, a maneira que ele relacionava com o cliente, que ele aprendeu do meu avô, isso que, né, que de vez em quando brincar com quem da abertura, de perguntar como é que tá as coisas, tal. Você descobre que o cara tem, por exemplo, um sítio, pergunta como é que tá lá o sítio, se ele já começou a colheita, se ele tem empresa, como é que tá a empresa dele, se os filhos dele estão bem. Esse puxar a prosa, coisa Se interior. interessar pela vida da pessoa, né? E as pessoas dão um valor, porque tem gente muito carente. Tem gente que vai no mercado para conversar. Então você vai e começa a ver isso aí, você vê a chave das pessoas. Cada pessoa tem uma maneira de acessar. Tem gente que não gosta de acessar também. E tá tudo bem, E né? tá tudo certo. O mundo é esse conjunto, mas a maioria gosta. Então eu fui aprendendo a quebrar essa barreira, vendo ele trabalhar. Vamos dizer que eu me modelei muito nele. Então, acho que quem hoje se eu puder dar uma ideia como facilitador, quem hoje tem essa resistência, elege uma pessoa que fala, quero ser igual àquela pessoa, mas você é melhor ainda que ela. Mas começa projetando nela. E começa a usar umas brincadeiras que ela usa, mas na tua originalidade, no teu jeito. Meu pai, ele acorda animado todos os dias. Eu não tenho esse talento ainda. Meu pai, ele tá animado do dia que abre até a hora que dá, a hora que fecha a empresa. E eu ainda não consigo ser assim. Mas eu tô no caminho, eu tô buscando. É um aperfeiçoamento, é um polimento que a gente tem que dar na gente o dia todo. Mas é a idade, né? Amadurece. Então, a gente às vezes esmorece por desafios pequenos. Ele já teve tantos desafios, que os desafios de hoje parece que não esmorecem ele mais. Então, essa turma antiga já vivenciou umas épocas de dureza. Não muito. Meu pai ia estudar descalço, cara. Não tinha tênis. É doideira. Então, o que ele passou, o que ele proporcionou. Então, a gratidão muito grande, entendeu? E agora buscar fazer melhor. Acho que é isso, buscar deixar algo melhor do que ele teve, evoluir. Claro, os tempos melhoraram, né? A gente entender isso, que houve essa melhora, e entender essa evolução. E buscar, dentro dessa realidade, ser melhor. Né? Ser melhor para quem está dentro da empresa, que hoje é um quesito. Se você não motiva teu time, se você não dá um desafio para o teu time, ele não cresce. E aí, se é a empresa mais do mesmo, você tem que ser uma empresa que faz o diferente. E senão você não prende os seus colaboradores lá. Não prende, não. Você não deixa legal, não retém, né? Prender é uma palavra feia. Mas eu acho que o caminho é esse. Você criar um ambiente que o cara esteja ali empolgado, animado. Fica muito foda, muito bom, né? Eu queria te perguntar com relação a legado. Você falou muito sobre isso com relação ao Super Kiko. Mas o Bruno, enquanto... até difícil de definir, exato. Mas como uma figura pública, quer deixar um legado maior, né? Que Sim. o Super Kiko. E a gente está iniciando esse trabalho agora. A gente já pode contar pouco. É. Mas algumas coisas a gente já pode adiantar. Mas o que você imagina, assim, para o futuro, não só de Três Pontas, mas principalmente, né? Mas do sul de Minas? E qual vai ser a tua participação nisso? A tua e, obviamente, a das pessoas que hoje fazem parte do teu time, que não é só o Super Kiko mais, né? Uhum. Hoje a tua equipe ela é muito maior do que a empresa que você gerencia, por mais que também seja muito representativa. Qual vai ser o futuro da nossa região, na sua opinião, Bruno? Eu acho que tá dentro da nossa família tentar elevar o patamar das coisas lá da cidade. E a gente sempre enxergou que Três Pontas ela tem um potencial, mas essa desunião, às vezes, a gente herdou do coronelismo ali uma coisa de muito egoísmo, né? Coisa que a gente não vê no Sul. No Sul a gente vê um pessoal de cultura europeia que trabalha mais unido. A dificuldade uniu eles mais, tanto que eles tiveram a Revolução Farroupilha e se uniram mais ali. Então eles são muito unidos como pessoas. Por isso que lá o conselho funcionou tão bem, foi tão frutífero. Aqui é mais lento a nossa cadeia aqui de união. A gente tem uma lentidão porque um suspeita do outro, não quer comentar o outro sucesso que teve porque esse aqui quer ficar rico sozinho. Aqui ainda existe um pouco disso que nós temos que vencer aos poucos. Isso não fala só 3 pontos, é regional. Eu concordo. Certo? Varginha tem um pouco menos, porque Varginha é mais miscigenado. Mas Varginha tem um lance muito de... Você usou o termo coronelismo. Eu acho que isso é sul-mineiro. Sim. Isso, sim. Tipo, Varginha tem muito disso também. Isso vem acho do que nosso Varginha, passado. a publicidade ela é feita de uma forma diferente. De parecer que não, mas é bastante também.
Então, isso na verdade está no DNA da nossa região, não tem como brigar com isso. Na verdade, temos que entender e superar. É isso, eu concordo. Né? E aí, o que eu vejo hoje, o que falta, né? A partir de uma palestra que nós tivemos com o Paulo Gala, no CESUL do Unis, que me abriu muito a mente, foi que as exportações do Brasil e da China em 1980 eram muito próximas. E a pauta de exportação brasileira evoluiu muito pouco. A gente exporta soja, petróleo e café. Commodity. Outra coisa, Coreia do Sul. O Brasil, em 1980, era muito maior que a Coreia do Sul. Então, e o que aconteceu nisso aí? Eu nasci em 85, então aonde foi que nós erramos, né? Por que nós paramos no tempo? Então, parou no tempo porque deixou de inovar. Ficou pelejando com o café, com a soja, aumentando a produtividade legal. O mundo precisa alimentar, alimento causa briga, né? A gente tem que produzir alimento ótimo, vamos manter essa potência, gente. Mas nós temos que dar o próximo pulo, que é o pulo da inovação. Nós temos que intensificar isso aí, investir mais. E nós estamos vendo que o governo, não é de hoje, não estou falando mal, não. O governo ele tem lentidão para investir em inovação. E nós, empresários, eu brinco que na época de 1930, Três Pontas construiu um hospital, construiu uma linha férrea ligando Varginha a Três Pontas. Foi tudo iniciativa privada, nada público. Mas naquela época se pagava pouco imposto. Agora nós pagamos muito imposto e ainda vamos ajudar o processo de inovação. Como a gente ajuda lá em Três Pontas a Polícia Civil, a gente ajuda a Polícia Militar, ajuda várias instituições públicas, porque o Estado não manda bastante. A gente ajuda o hospital até umas horas, porque o SUS não fecha a conta. Mas porque tem diretores sérios por trás que nos mostram o que acontece. E mostram que eles estão fazendo melhor dentro das circunstâncias, mas mesmo assim o dinheiro não dá. Então a gente hoje, mesmo pagando impostos pra caramba, ainda estamos ajudando as instituições. E eu acho que a gente tem que entrar agora no processo de inovação, porque pelo governo, ele vai vir muito lento. E nós temos que acelerar isso. Então nossa associação, ela está buscando agora tentar agregar valor nas cadeias que nós podemos estar envolvidos. Três Pontas tem Força Café, o que nós podemos fazer de melhor na inovação do café? Mas não é só o café, não, é tudo. Nós temos empresas, supermercados maravilhosos, padarias maravilhosas, temos um polo plástico muito forte em Três Pontas, desenvolvidíssimo. Temos a Estrela em Três Pontas. Estou falando de lá. Aqui em Varginha temos potenciais maravilhosos. Três Pontas é uma das maiores produtoras de café do mundo, é a terceira, está atrás de Patrocínio e Campos Gerais. Mas Varginha é a maior comercializadora e transportadora de café. Cada uma com o seu charme. Aqui é o centro de negócio, lá é o centro de produção. Pronto, é. E lá nós temos história pra caramba pra contar. E vocês aqui também. E nisso tem Boa Esperança, que tem um lago na porta. Nisso tem Cambuquira. Tem Campanha, que tem uma história fenomenal. Circuito das Águas aqui também. Mas isso tudo está adormecido e desunido. Será que a paróquia está olhando para isso tudo? Nós temos a Inhaxica, temos o Padre Vitor em Três Pontas. Então, a nossa função agora é sensibilizar essa turma. Falei, gente, hoje a gente pega esse bonde do turismo que vem aí agora, pós-pandemia, que é um turismo de conhecer lugares como o nosso. Experiência nova, né? E vamos dar esse pulo. Porque café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Tem muita gente querendo saber dessa história. Vamos trazer esses caras aqui. A Ucha, ela faz um trabalho excepcional. Ela tem gente na safra toda vindo visitar ela, do mundo inteiro. Cada dia ela fala, estou com um coreano aqui, tá vindo uma turma da China, tá vindo uma galera do Canadá. Como é que chama lá? Lá chama Fazenda Aracaçu e Caxambu. E é o Café Paiol. Então, depois vocês seguem aí. Café Paiol. A Ucha conta histórias maravilhosas. E aí que tá, nós temos que clonar as Uchas. O cara chegar, e é o que a gente estudou já sobre turismo. Não adianta só a Ucha sozinha. Nós temos que construir um roteiro para a pessoa vir cá, passar um fim de semana, passar uma semana explorando o sul de Minas, escutando a nossa história. O que a gente tem para contar? Nós recebemos lá no Pé da Serra um rapaz da Dinamarca. E ele é arquiteto, ele foi envolvido na construção de alguns museus da Europa. E aí ele foi lá onde é o cenário do Pé da Serra, falou assim, ó, não mudem nada disso aqui. Vocês têm que contar a história como ela é aqui, porque está lindo. Mas conta a história. Não deixe isso aqui ficar escondido igual tá.
A gente até comentou disso naquela vez, estava falando justamente sobre isso, assim, que a gente vê em outros lugares, né, nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê os lugares lá que são históricos, não é nada arrumadinho, né? É tudo, tipo assim, do jeito que realmente aconteceu, né? Exato. E aqui a gente, às vezes, tem essa questão, tipo, vai numa fazenda, mas a fazenda, tipo assim, tá meio caindo aos pedaços, mas não tá, tipo assim, é a ação do tempo em cima daquela propriedade, né? E acho que a gente realmente precisa trazer essa visão aqui pra cá, pro sul de Minas, porque realmente tem muita história, tem muita coisa pra ser contada e não é aproveitado dessa maneira justamente por esse complexo de achar que a gente tem que deixar igual a Europa ou tem que deixar Exato. igual aos Estados Unidos e não valorizar o jeito que a gente criou as coisas por aqui, né? E é justamente isso. A gente tem que contar a história como ela é e às vezes a gente vivencia tanto isso aqui que a gente não dá valor. Porque parece normal, né? Parece comum. Eu concordo muito. E para esses caras não é nada normal. Eles vêm cá, eles ficam fascinados com o que vê. E tem muito lugar legal para levar que tá nesse nível europeu, nível americano. E a gente tem que aprender agora é extrair mais disso aí. Ser mais americanizado na história aí. De vender um souvenir depois. E aí, você deu o exemplo dos Estados Unidos, é porque, assim, eu acredito que a gente até tem que expandir, né? Você falou muito de conhecer, eu acho que a gente precisa entender o mundo maior, né? Do que a América do Norte, do que a Europa e tal. Mas quando a gente pegar a América do Norte em si, o que eles fazem com a indústria do cinema, com a indústria cultural, com a indústria da televisão, para vender a imagem de um país, que a gente sabe que não é nem um pouco aquilo ali, que tá no Vingadores, por exemplo. Mas o trabalho que eles fazem há tempos de culturalmente exportar a imagem vencedora da América do Norte é muito perfeito. Então, assim, ter essa noção de que a gente pode ter a nossa versão, né? A nossa narrativa, eu acho que é uma visão muito legal. E você foi falando os termos aquele dia que a gente conversou pela primeira vez, eu não falei da boca para fora, não. Várias daquelas coisas ficaram na nossa cabeça e a gente repetiu para outras pessoas. Porque você tem muito esse talento mesmo, de criar em cima daquilo que você está vendo, algo que as pessoas vão querer comprar, né, no fim das contas. Vão querer consumir. Então, tipo, para mim faz muito sentido, Bruno. Muito. E a gente vê que nós não temos uma Hollywood por trás. E todos os filmes brasileiros que foram bem falavam de prisão, de policial corrupto. Olha que injusto com o Brasil. Acho que então falta mostrar as partes boas. Lembra do exemplo que eu dei do fazendeiro, que às vezes estava triste, reclamando da vida, ou que estava alegre aqui, quando você vai conversar com as pessoas? A gente só vendeu a tristeza para trás. Nós temos que passar a vender agora as partes boas do nosso país. E eu acho que é o momento. Vender, falar muito e mostrar os vídeos legais, as coisas boas que a gente faz aqui. E esse é o momento. E aí a inovação vem junto. Vamos mostrar para as pessoas certas, nos lugares certos. Tanto que nós estamos agora com um projeto junto ao PTV, que nós vamos passar essa história, um pouco do café, mostrando não só café, turismo baseado nosso lá é café, fé e música. Nós vamos passar 7 vertentes envolvendo isso aqui, empresariado também. Nós vamos passar isso no interior paulista, no marketing. Para atrair o pessoal de lá para vir para cá. O paulista precisa desestressar, ele vem para cá. Isso é verdade. Lá ele junta dinheiro para caramba. Então vamos trazer São esse Tomé das pessoal. Letras é uma prova disso aí. Que vai muita gente para lá de São Paulo. Tá? Meu Monte terapeuta. Verde. Monte Verde também. Próprio São Lourenço, né, também. Poço de Caldas tem isso também. Mas precisa trazer agora um pouquinho para o nosso lado aqui. Vamos trazer eles aqui para abastecer a partilha de café deles. Né? E vamos contar a história que tem por trás. E aí ele vai no restaurante, o restaurante vai comprar no meu mercado, vai contratar mais gente. E ele vai na lanchonete, vai no posto de gasolina. Então é essa visão que cresce para todo mundo. Cresce pra caramba quando você traz turismo. Quando você chega em Nova York, eles falam a indústria limpa é o turismo, porque não polui e traz dinheiro pra caramba. Então é o que nós estamos enxergando hoje, é o turismo e inovação. Para a gente melhorar a nossa região, não ficar extremamente dependente de café. Temos que diversificar, agregar valor na cadeia, e é só aí que o nosso país vai atingir melhores patamares de riqueza. Porque exportando o produto cru ali, igual, né, tipo assim, é importante sim, Mas não dá para viver disso. Mas nós temos que ter um motor 2. Não, e outra, Que o Salib fala. Nenhum país do mundo, ótima referência também, nenhum país do mundo cresceu com o dinheiro dos outros, Bruno. Só. Isso não existe, não tem como. Cara, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Para fechar, que eu tô controlando nosso tempo aqui, muito bom mesmo. Dá pra ficar umas 3 Não, fácil. Eu queria te perguntar o seguinte, eu pergunto até que é de um podcast que inspira a criação de facilitadores. Se você tivesse um superpoder para resolver qualquer problema do mundo, que problema você escolheria?
Rapaz, essa pergunta aí ela é uma pergunta desafiadora. Mas o poder seria curar doenças. Porque eu acho que a doença, ela é o que desanima as pessoas e fazem elas ficar pessimistas às vezes. Talvez eu curaria doenças. Porque resolver conflitos nem sempre é interessante. Porque do conflito é que vem soluções melhores. As melhores invenções do ser humano foram quando ele estava sob pressão, sob desafio, que foram nas guerras. Então, eu acho que eu resolveria as doenças mais problemáticas. Eu acho que seria, se o meu talento fosse, eu queria dedicar isso aí. Muito bom. Maravilha. Boa. É isso. É isso, Tom? Temos um podcast, né? Muito bom. Bruno, queria te Legal, agradecer. gratidão. A gente vai trabalhar agora um pouquinho, né? Sim. Vamos para uma reunião super importante. Comentei com os meninos ontem, assim, pude conhecer um pouco mais. Eu sabia que o papo ia ser ótimo, não te pautei, não mandei nada. E a gente tinha certeza de que ia ser muito bom, porque você tem muito conteúdo. E além disso, você tem uma visão que dá assunto. Não tem nada a ver com concordar, discordar, isso é pouco para a conversa que a gente queria trazer para cá hoje. Tem a ver com gerar conversa mesmo, com gerar mais debate. Porque é o que acaba evoluindo, né, o grupo que a gente está formando. Então, seja muito bem-vindo ao Facilitadores. De novo, em nome do nosso time, te agradecer. Espero que tenha sido legal para você também. Foi muito legal, acho que é importante compartilhar essa visão, que mais pessoas possam se aderir a esse movimento nosso. E é aquilo que eu falei, é meio orgânico, né? Vai procurando você, vai procurando o Tom, vai procurando o Gustavo, e a gente vai se multiplicando em pessoas que estão buscando um sul de Minas melhor. Porque ficar fazendo mais do mesmo vai levar a gente para o mesmo lugar. Então a gente acredita que essa questão de inovação, contato com outras cidades, com outros problemas, com outras visões, nós vamos conseguir crescer muito como região. Tornar uma referência sul-mineira, não por tornar para ficar vangloriando, batendo no peito, mas por produzir riqueza e produzir um ambiente melhor para as nossas famílias viverem. Então, acho que esse é o grande legado. A gente melhorar o nosso ambiente, deixando um lugar melhor ainda para os nossos sucessores. Muito bom. Boa, é isso. É Obrigado, isso, galera. Com certeza você gostou desse papo, então indica para mais pessoas aí, se inscreve no canal, tem no Spotify, tem no YouTube, tá nas nossas redes sociais aí, @facilitadores de inovação. Segue aí a gente. Quiser trocar uma ideia também, na hora que sair o postzinho lá, né? Quiser fazer um comentário sobre o episódio também, é legal, estamos lá esperando para trocar ideia com vocês. Valeu, até o próximo.